Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos e te louvamos por esse momento de comunhão, de partilha, esse momento onde o corpo está sendo edificado. O Espírito Santo de Deus flua através de nós nesse momento. Amém. Toque os corações que estão sedentos em ouvir a Tua palavra, que todos possamos entender a Tua mensagem, a Tua direção, Senhor, nesse momento, para que possamos cada vez mais edificar o Teu reino, para que possamos transbordar e botar em prática tudo que estamos recebendo aqui. Amém. Assim é, amém. Amém. Bom, hoje nós vamos falar, seria a continuação da semana passada, né? Mas semana passada, se eu falasse, minha cabeça explodia. Nós falamos sobre, há 2 semanas atrás, nós tratamos sobre como que nós, a nossa vida com relação à graça que a pessoa do Senhor Jesus traz a resposta de como que se dá o nosso relacionamento. Nós tínhamos visto sobre isso. E nós terminamos falando de Zaqueu, porque Zaqueu, quando ele recebe Jesus em casa, a fala de Zaqueu é: se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes. E também daria até metade de tudo que eu tenho para os outros. Ele fala para Jesus. E aí, isso daí, né, assim, fala bem forte no meu coração. Por quê? Porque quando nós recebemos tudo, se tem alguma coisa que a gente precisa restituir, não é nada, não pesa. É diferente de você ser obrigado a restituir alguma coisa, né? Quando alguém, como é que fala? Quando isso daí é feito, vamos dizer, por lei. Assim, chega uma lei e diz assim, não, você é obrigado a fazer isso. Né? É diferente quando isso brota do coração por causa da presença de Jesus. Né? Então, a palavra fala que Zaqueu, ele recebeu Jesus gostosamente. E a partir disso daí, a resposta dele foi, Jesus, eu tenho o Senhor, tenho tudo, então aquilo que eu vou fazer agora é uma resposta que eu recebi de ti. Porque até então, antes, né, ele era tido como aquele que era o chefe do cobrador dos impostos, traidor do povo judeu, e além de tudo isso, ele era tido como aquele que não só retinha o imposto devido cobrado pelos romanos, mas ele retinha mais, né? Então ele dá uma resposta por causa do amor e de tudo, da vida que ele recebeu de Jesus. E isso ainda porque não tinha vindo o Espírito Santo, quer dizer que hoje nós estamos num patamar melhor ainda, né? Porque hoje nós temos o Espírito Santo, ali a obra do Senhor não tinha sido consumada. Então, hoje, eu quero falar que o nosso Deus é um Deus de restituição. Se Zaqueu, com a presença de Jesus, tendo recebido Jesus, ele teve o desejo de restituir, imagine isso no coração do nosso Deus. Porque tudo quanto há de bondade pertence ao Senhor. Né? Jesus mesmo fala, quando falam para ele assim, bom mestre, ele fala assim, não há nenhum bom senão Deus. Obviamente, ali tem 2 sentidos. Querendo dizer para o rapaz lá, né, que veio dizer o que ele ia fazer para herdar a vida eterna, como se ele pudesse fazer alguma coisa para herdar. Dizendo assim, se você chama de bom, você está reconhecendo que eu sou Deus. Mas eu quero que você saiba que não existe ninguém bom senão Deus. Então, toda a bondade está centrada em Deus. Então, se flui de nós, hoje, alguma bondade, é porque Cristo é vivo dentro de nós. Porque sem Ele, não há bondade. Então, a restituição, ela faz parte dessa bondade, a restituição. Porque quando Adão peca, ele perde tudo para nós. Nós entramos no pacote da perda quando Adão pecou. Né? Tanto que a palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Mas todos foram destituídos por estarem dentro do pacote de Adão. E nós vamos ver aqui, eu separei 2 trechos da palavra, nem sei se ficar extenso demais, eu nem falo os 2, mas mostrando o quanto o coração do Senhor quer que nós vivamos tudo o que ele já deu para o homem, antes do homem pecar e agora em Cristo. Porque em Cristo a restituição foi maior do que na criação. Toda a redenção nos traz uma proporção muito maior do que na criação. Na criação, existe um relacionamento criador-criatura. Em Cristo, é pai e filho. Nós nos tornamos família de Deus. Então, as restituições que estão no coração de Deus, elas vão além do que aquilo que a gente acha que perdeu. Do que nós, ao longo dos nossos anos, nós podemos pensar. Eu sonhei com isso, passou do tempo, não é mais para mim. Mas em Cristo, não há tempo, porque o nosso Deus é atemporal. Então, tudo aquilo que está condicionado ao visível, e que nós colocamos dentro dessa condição, em Cristo nós podemos sair dessa condição do visível, do palpável, daquilo que eu consigo entender com o meu próprio entendimento, não mente de Cristo, entendimento humano. Porque em Cristo nós andamos muito mais além, porque todos os reinos, a palavra fala, elas foram feitos daquilo que era invisível. Eles se tornaram visíveis porque o Senhor disse haja luz e trouxe a visibilidade. Mas as coisas visíveis, elas falam daquilo que é invisível. O que é visível é temporal, o que é invisível é atemporal, é eterno. Então, a restituição que o Senhor tem para nós, ela vai muito mais além do que aquilo que nós podemos pensar, imaginar, mas nós podemos descobrir de acordo com a palavra, com o nosso Deus bom, com a bondade de Deus expressa em Jesus Cristo, quando Jesus veio. E a palavra que eu vou pegar, as 2 estão expressas como graça do Senhor no Velho Testamento. Então, a primeira que eu vou pegar está lá em Êxodo, e nós vamos falar sobre Joquebede. Joquebede é o nome de uma mulher, para quem não sabe, e ela é a mãe de Arão, Miriam e de Moisés. E nós vamos falar, então, sobre essa restituição, essa coisa maravilhosa que está dentro do coração de Deus para nós, num tempo muito difícil, porque Joquebede, ela vive num tempo em que José, vou voltar um pouco para trás para a gente entender a história. Só um minuto, desculpa. José, ele vai para o Egito, levado como escravo, se torna governador do escravo, né? O primeiro fora no trono, e ele acaba trazendo riquezas imensuráveis para o faraó, por conta dos 7 anos de fome que houveram, e que, pela sabedoria dada por Deus a José, ele consegue fazer os celeiros, e o Egito se torna, na época lá, o lugar de compra de comida. E tudo isso foi para o bolso de Faraó. O Egito cresceu demais, se transformou numa potência muito grande. Mas, enquanto esse Faraó existia, havia uma honra sobre José, porque foi José que fez tudo aquilo lá. Porém, Faraó morre, José morre, os primeiros lá morrem, né? Os primeiros da linhagem lá de José, os irmãos, acabam falecendo, e se levanta o Faraó que não sabe de nada da história do José, e nem que ele ajudou. E nem que todo o povo agora hebreu que está morando dentro do Egito
tinha sido convidado para viver ali. E a multiplicação desse povo é tão grande, mas tão grande, eles estiveram ali durante 430 anos, e estava chegando, vamos dizer, perto do fim, então já estavam perto dos 400 anos vivendo ali, imagina esse povo crescendo. Que Faraó, a primeira preocupação dele é, se esse povo se junta com um povo inimigo, eles tomam da gente o Egito. Então, vamos dar um jeito desse povo não se multiplicar mais. Primeira atitude, pôr cargas sobre o povo. Então, todo homem saía para trabalhar e agora não era mais um trabalho comum, era um trabalho de escravo. Então, eles aumentaram as cargas sobre os trabalhadores do Egito, transformando os escravos, para que eles não tivessem tempo para ter filhos. Mas isso não acontece. E eles continuam se multiplicando. E o medo de Faraó, ele se torna tão grande a ponto de mandar as parteiras do Egito serem auxiliadoras de todas as mulheres hebreias que fossem dar à luz, com a intenção de que, se nascesse algum menino, ele fosse morto ao nascimento, e fosse dado como uma criança morta. Só ficariam vivas as meninas. Mas as parteiras, elas têm temor de Deus. E o que elas fazem? Elas chegam para o Faraó e falam assim, Faraó, as hebreias são muito espertas para ter filho. Quando nós chegamos lá para ajudar, elas já estão com os filhos no braço. E Deus, então, por causa delas terem estado a favor do povo hebreu, a palavra fala que elas acharam graças diante de Deus, Deus as guardou, essas parteiras. E então vem um último decreto. Então tá bom, eles nascem, a gente não consegue fazer nada? Ótimo. A partir de hoje, então, nasceu o menino, está vivo, vai ser jogado no rio. E vai morrer. Então, o Nilo era o local onde essas crianças seriam oferecidas. Né? Elas seriam mortas ali, os meninos. E, nesse tempo, é que é gerado Moisés. E Moisés nasce, e durante 3 meses ele fica guardado. Eu fiquei imaginando como que essa mãe fazia esse menino calar a boca, e não chorar de cólica, e nem chorar para ter fome, e nem chorar de sono, que precisava trocar, durante 3 meses. Porque qualquer ruído de bebê matava. Ele ia ser morto, gente. E venhamos que as construções deles podiam até ser de pedra, eu não sei como é que eram lá, porque eles estavam fazendo de tijolos toda a construção das cidades, né? A palavra fala que apertaram tanto os hebreus que eles construíram cidades para os faraós. E era feita de tijolo. Mas uma casa de tijolo, você ouve o som de um choro. Certo? De um bebê. Porque bebê não pensa para chorar baixo. O bebê, quando ele quer alguma coisa, ele se esguela. E durante 3 meses não pôde haver som de bebê nessa casa. Até o ponto que não houve mais como esconder, e então ela pega uma cesta de junco, ela betuma ela, que é a parte, petróleo, né, que é colocado, para que aquele cesto ficasse impermeável, e ela lança onde? Aonde os bebês eram mortos. Ela lança no rio. Só que ela lança dentro do cesto, e a palavra fala que Miriam fica observando, para ver onde ia. Quem acha a filha de Faraó? Agora, pensa o coração de Miriam, a hora que a filha de Faraó pegou essa criança. Falou, agora que meu irmão vai ser morto mesmo. Porque não era o pai dela que tinha ordenado a morte? De todos os hebreus. E quando ela pega o bebê, ela fala assim, este é um bebê hebreu. A própria princesa fala que ele era um bebê hebreu. Só que Deus faz ela o amar, e ela chega para as criadas, manda tirar do rio e fala que ela vai tomar para ele. Vai tomar para ela o bebê. E nesse contexto, então, nós começamos a ver o amor do Senhor por aqueles que são dele, porque Deus ama o mundo.
a ponto de dar o seu filho. Mas aqueles que se entregam a ele recebem uma porção que o mundo não recebe. Porque está tudo proposto para todo mundo. Mas quanto mais nós nos entregamos, mais nós recebemos. E então a Miriam chega para a princesa e fala, a senhora quer que eu ache uma mulher hebreia para cuidar dele para a senhora? Ah, pode achar, ainda vou dar salário. E aí nós vemos a graça do Senhor. Todo o tempo, Deus sabia perfeitamente o que ia acontecer. Deus põe a filha de Faraó para tomar banho naquele rio, naquele dia. Deus sabe aonde vai chegar o bebê, qual horário que esse bebê vai se apresentar ali, a ponto dela estar ali, e ele não continuar correndo esse rio, porque o rio Nilo é enorme, e ele podia ter morrido nesse rio, sem socorro. E quando ele é devolvido para a mãe, ele é devolvido para a mãe que recebe um salário para cuidar. Então, essa mãe não tem só o filho de volta. Agora, ela tem uma provisão do palácio para cuidar do filho. E eu vou passar para a próxima restituição. A palavra fala que ela criou até o tempo de devolver para o palácio. Eu fiz algumas pesquisas, se eu estiver errada, vocês podem me corrigir, mas naquela época, a amamentação deles ia até mais ou menos uns 5 anos de idade. Então, pensa que nos primeiros 5 anos de idade, Moisés recebeu o quê? Além da provisão lá do palácio, todo o embasamento de quem ele era, qual a identidade que ele tinha. Eu até brinquei com meu filho hoje, que eu estava falando sobre a palavra, né, que eu estava meditando, e daí eu falei para ele assim, filho, você lembra de algumas coisas que você fez quando você tinha 3 anos? Eu não. Eu falei, quando você tinha 5? Aí muda. Então, não é possível que só durante 3 anos ele tenha sido trabalhado na identidade dele, de ser povo hebreu, de ter um Deus criador dos céus e da terra, dele saber que esse povo tinha sido formado em Abraão, que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que José tinha ido para lá, porque todo o histórico de Moisés, ele foi plantado nesse tempo com a mãe. Porque uma vez estando no palácio, a mãe não teve mais contato com ele. Até adulto. Então, a identidade dele foi formada nesses anos, os primeiros anos de vida dele, dentro da casa da mãe. Quando ele é entregue no palácio, os anos de vida são muito maiores, mais extensos. Mas a identidade dele não é maculada. Porque Hebreus 11 diz que ele não teve no coração dele ser chamado filho da filha de Faraó, ao invés, ele preferiu ser castigado, está lá em Hebreus, capítulo 11, eu acho que eu não marquei o versículo, mas depois eu pego lá, porque está anotado aqui. Fala assim, que ele não escolheu ser filho da filha de Faraó, ele preferiu ser castigado junto com o povo dele. Agora, tudo isso que nós vemos, a gente vira as páginas da palavra aqui e está tudo pronto. Tem uma história completa, então a gente sabe que o final foi feliz. Mas quando essa mãe coloca essa criança no rio, ela não sabia qual seria o fim dele. O que ia acontecer com ele. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente coloca fim em algumas coisas. Porque nós não achamos que tem restituição daquilo que nós perdemos ao longo do caminho. Mas o nosso Senhor, ele é tão maravilhoso que a restituição de Moisés, ela foi muito mais além do que um sustento dentro da casa dele nos primeiros anos.
mas foi a formação da identidade dele. E é isso que eu quero que a gente guarde no coração hoje. Quando nós entendemos verdadeiramente a nossa identidade em Cristo, toda a nossa herança em Cristo, não há o que tenha sido perdido. Porque tudo é nosso. Nós de Cristo e Cristo de Deus. A única coisa que cabe a nós é nós nos expormos à palavra e nós conhecermos que herança que é essa. Porque está tudo descrito. A partir do livro de Atos, Romanos, Coríntios, onde Paulo vai enviando as cartas, ele vai firmando a nossa identidade em Jesus. Ele diz lá em Romanos 5, todas as coisas que Jesus conquistou por nós, e que são muito maiores do que existia na lei. Fala assim, muito mais agora, muito mais agora, muito mais. Tem 5 muito mais lá, depois a gente pode ler, em Romanos 5, que fala que, porque ele começa dizendo que Jesus pagou o preço quando nós éramos inimigos da cruz. Nós éramos inimigos de Deus. E mesmo assim, Jesus morreu por nós. Então, ele fala assim, muito mais agora, reconciliar-se. Muito mais agora, nós temos herança. Está lá em Romanos 5. Depois a gente pode até terminar lendo. Mas eu queria, assim, ainda passar por uma outra passagem, que também está no Velho Testamento, e que agora já está debaixo de lei. Porque aqui nós vemos uma restituição totalmente pela graça, mas não havia lei. Agora, a outra que eu vou falar se dá com uma senhora, está lá em 2 Reis, no capítulo 8, e quem é o profeta é o Eliseu. E eu vou até fazer um parênteses aqui para nós entendermos um pouquinho. Elias, ele é o profeta que ele vai configurar a lei. Por quê? Porque a lei funcionava assim. Aquilo que eu faço tem um preço a ser pago, certo? Não era isso? A lei falava para o homem, não faça, não faça, não faça. O homem fez, ele tinha um preço que ele acabava pagando por causa disso, certo? Então, todos os milagres, Elias fez muitos milagres, Elias fez. Porém, ele era aquele que, ele trazia o milagre, mas o milagre vinha com julgamento. Não vai chover por causa da minha palavra. Ou então, ele chegou na hora lá do Acabe, né? Ele chegou para o Acabe e ele falou assim, ó, vai vir a chuva, certo? Ele manda o Acabe correr, porque vinha a chuva, mas antes de vir a bênção, tinha sido executado um julgamento. E o fogo desceu como julgamento, mostrando que Deus era Deus. Mas o julgamento triunfou da misericórdia, porque houve o julgamento ali, na hora dos profetas de Baal. Então, Elias, ele configura um profeta da antiga aliança. Eliseu, não. Eliseu, além da porção dobrada, tudo que Elias fez, Eliseu fez em dobro. E daí, quando eu comecei a meditar, o Senhor falou para mim assim, sabe por que a porção é dobrada na vida de Eliseu? Porque ela vem com a graça. Não é uma coisa que toma lá da cá, como acontecia na época de Elias, com Elias. Eliseu, ele configura a graça. Todos os milagres que ele faz são em amor. São em amor. A não ser um, né? Que é quando ele vê os pequenos lá que chamam ele de calvo e ele manda lá as ursas e as outras matam esses. Daí tá fora, tá bom? Esse não foi com amor nenhum, não. São, acho que, quase 40 pequenos lá que são mortos. Quando eles xingam o Eliseu, e o Eliseu manda as ursas irem atrás desses moços e esses moços morrem. Mas, fora isso, todo o tempo que você vê Eliseu fazendo milagres,
Eliseu faz milagres debaixo da graça do Senhor. É por amor das vidas. É naquilo que as pessoas precisavam. É sempre um socorro, é sempre uma, como é que fala? Uma coisa que a pessoa não tinha e é provido para ela. E aqui, nesse caso, é a história de uma mulher que não tinha filho, e ela propõe no coração dela fazer um quarto para Eliseu, porque ela via que o profeta passava pelo lugar onde ela morava sempre, e ela chega o marido dela e falou assim, ó, ele é um homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele, então. E quando ela faz esse quarto, o convida para ele pousar ali, quando ele passava por ali, né, na caminhada, quando ele fica ali naquele lugar, ele pergunta para o servo dele e fala assim, você sabe de alguma coisa que ela precisa? E a única coisa que ela não tinha era filho. E Eliseu chega para ela e fala assim, ó, por esse tempo, o ano que vem, você vai gerar. E aí, você vai carregar nos braços, aliás, ele fala, não é gerar não, você vai carregar nos braços o seu filho. E acontece que, verdadeiramente, ela carrega nos braços os filhos, esse filho. Só que passam os anos, esse filho morre. Ele reclama de dor de cabeça, para que a cabeça dói, e aí ele pede para a mãe, depois disso, ele é criança, mas já é grande, e a mãe, então, coloca no quarto de Eliseu e vai chamar Eliseu. E quando ela passa por todas as pessoas perguntam assim, o que você tem? Ela fala nada, tudo vai bem. Ela não abre a vida dela para ninguém. Ela só vai falar com aquele que ela sabia que ela podia falar. Por quê? Porque Eliseu foi quem trouxe a palavra sobre a vida dela, acerca da criança. E aí Eliseu vai e ressuscita o menino. E eu contei tudo isso por quê? Porque acontecem 7 anos de fome em Israel. E aí, Eliseu, depois que ressuscita esse menino, ele chega para essa mulher, lá em 2 Reis 8, ela fala assim, olha, pegue seu marido e seu filho e vá para qualquer outra terra, porque Deus chamou 7 anos de fome aqui. E ela faz exatamente de acordo com a palavra que Eliseu traz. Ela sai da terra dela e ela vive 7 anos junto com os filisteus. E depois que passam os 7 anos, ela volta. Mas quando ela volta, a propriedade tinha sido saqueada. A propriedade tinha sido invadida por outras pessoas. Então, ela vai diante do rei, porque ela quer de volta a terra dela. E a hora que ela chega ali, olha o nosso Deus de restituição, a hora que ela chega ali, o servo do Eliseu, ele está diante do rei, e o rei está perguntando assim, está falando assim para ele, conta-me os feitos de Eliseu, o que tem acontecido, onde Eliseu tem profetizado, o que tem acontecido com Eliseu? E o moço chega para ele e fala assim, quantas histórias teve Eliseu? Pode ler lá, o quanto de histórias. Ele chega para o rei e fala assim, teve uma moça, Eliseu, rei, que não tinha filhos, e Eliseu orou, ela teve o filho, e depois o filho morreu, e Eliseu ressuscitou o filho. E aí, na mesma hora, entra a mãe e o filho para requerer a terra de volta do rei. Pedir para o rei a terra de volta. A hora que ela entra, Eliseu olha, o moço olha para ela e fala assim, rei, essa é a mulher que eu te falei, onde teve o milagre da ressurreição do filho. O rei, então, pergunta o que ela quer, e ela fala que ela quer a terra dela de volta, conta por que ela saiu, que foi pela palavra de Eliseu, que ela tem a terra de volta, e a palavra do rei é, devolvam a terra para ela, a propriedade dela, e além de devolver a propriedade, devolvam todo o lucro de todas as terras dela, de todas as plantações que teve produção
durante esses 7 anos. Então, o nosso Deus, ele não é um Deus de restituição que nem a gente está acostumado a fazer. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, ela teve um roubo de carro, vamos dizer. Daí a polícia vai, encontra o carro e devolve o carro. Como que ela restitui? Do modo como achou. Pode ser batido, sem motor, é do jeito que achou. Essa é a restituição do homem. Mas a restituição do nosso Senhor, nunca na restituição do homem vai ser uma coisa boa. Ela pode até ser semelhante àquilo que foi tomado, semelhante. Né? Vou dar um outro exemplo, restauração de um móvel. Você foi lá e você restaurou o móvel. Quando você foi para restaurar o móvel, vamos dizer que o móvel esteja velho, né? Ou antigo, quando ele volta, as peças já não são mais originais. Então, a qualidade dele já não é a mesma. Agora, quando é a restituição que vem de Deus, Deus sempre vai muito além do que aquilo que nos pertencia. E a coisa maravilhosa que eu achei na palavra de Deus é que Deus mesmo diz que as pessoas não são restituídas porque não clamam a Ele e restituem. Está lá em Isaías. Em Isaías, nosso Deus fala que ninguém é restituído porque ninguém clamou por restituição. Nós vamos ler. Isaías 42. Diz assim, ó. Ele está dizendo do povo dele, né? Então, o povo que foi saqueado, o povo que foi roubado, porque está andando após os outros deuses. É o tempo de Isaías. E nós sabemos que no tempo de Isaías, o povo era rebelde, né? O povo não estava vivendo aquilo que, em comunhão com o Senhor. E aí ele diz assim no versículo 22, mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas dos cárceres. Têm sido postos por presa. Ninguém há que os livre. Mas ninguém diz, restitui. Deus mesmo fala. Ninguém pede para eu restituir. E por isso que a palavra também vai dizer no próprio Isaías, que Deus viu que ninguém buscava por ele, e ele mesmo providenciou para nós salvação. Ele fala que ele desnudou a sua destra, porque não havia ninguém que clamava por ele. Foi desejo do coração de Deus nos dar. E quando nós recebemos em Cristo todas as coisas, aquilo que nós pensamos que nós havíamos perdido e que nós podemos olhar para trás, ou que nós podemos nos lamentar acerca de alguma coisa, a restituição que vem do Senhor, ela é muito maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar, ou que nós podemos supor que nós tenhamos perdido. Essa mulher aqui, além dela receber a terra de volta, ela recebeu todo o lucro que a terra dela deu. A pessoa teve que pagar para ela por ter usado a terra dela. Se ela recebesse a casa, já estava bom, não estava? Tinha roubado dela a casa. Mas ela recebeu também toda a porção das plantações que ela tinha lá. Agora, se tudo isso aconteceu debaixo da lei, imagine o que é estar em Cristo. Como que é essa restituição de estar em Cristo? Então, lá em Romanos 5, não é que nós, para finalizar, nós vamos ver que Paulo, ele deixa claro que tudo que Deus faz é muito mais. Muito mais. Primeiro, porque agora não depende mais da nossa obediência para nós sermos salvos. Porque Deus olha a obediência de Cristo. Deus olha a obediência de Jesus. Deus olha toda a ira dele que caiu em Jesus e diz, você é justificado. Agora, isso não significa que nós não obedecermos, porque senão nós vamos sofrer de nada. Só que a nossa obediência hoje não compra a bênção. A nossa obediência hoje responde a nós já sermos abençoados. É o oposto.
Então, aqui em Romanos, quando ele fala muito mais as coisas que ele já fez, ele vai dizer, então, aquilo que é a nossa herança. Tudo que é de Cristo é nosso. Então, do que a gente tem falta? O que precisa ser restituído na nossa vida? O Senhor fala, restitui. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu tive uma experiência essa semana com o Senhor acerca disso. Eu falei, Jesus, eu tinha uma música, né? Tinha uma música, uns anos atrás aí, que eu falava, eu proibia meus filhos de cantar, que era aquela que mandava em Deus, falar, restitui, devolve aquilo que é meu. Eu falava para os meninos, não canta, porque devolver aquilo que era nosso é inferno. Porque a gente, sem Jesus, o direito que a gente tinha era de ir para o inferno. Então, não é assim que se fala com Deus. Eu falava para eles assim, vocês têm coragem de chegar para o pai de vocês e falar assim, restitui, devolve aquilo que é meu, o pai da terra? Não. Então, nem se atreva a cantar isso para Deus. Eu falava para eles. Porque o modo como eles colocaram essa música era um ato de irreverência a quem é o nosso Senhor. Mas está na palavra, Deus mesmo diz, ninguém fala para mim restitui. Mas hoje, quando a gente fala, Senhor, restitui, a gente fala sabendo que o nosso Deus faz por amor, não porque ele é obrigado. Faz porque ele é bom, e porque ele tem prazer em manifestar a bondade dele nas nossas vidas. Então, aqui em Romanos 5, ele vai dizer para nós que essa restituição que cabe à vida da gente é tudo aquilo que foi conquistado na cruz. Qual a área da minha vida que não teve a restituição? Essa semana eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, o Senhor falou que eu posso pedir restitui. Então eu vou falar para o Senhor, Senhor, nessa área, eu vou dizer para o Senhor assim, posso orar para o Senhor, restitui? E eu vou dizer que a resposta vem depois de 2 dias. 2 dias, gente. A resposta veio. Mas porque eu não mandei, que nem naquela música lá, Deus restituir. Mas eu falei, Senhor, está na tua palavra, o Senhor falou que eu posso pedir. Então, eu vou dizer para o Senhor, eu quero essa restituição. Para, assim, não é provar para mim que isso é verdadeiro, mas está escrito, eu posso usufruir disso. Porque por isso que nós temos que mergulhar na palavra. Porque a palavra é meu alimento, é por ela que eu vivo. E quanto mais eu a conheço, mais eu usufruo de todos os benefícios que ela tem para mim. Então, em Romanos, lá, ele vai falar assim, ó. Deixa eu ver se eu abri no lugar certo, né? Ou muito mais. Ele fala assim, quer ver? Será que eu abri no lugar certo? Bom, aqui, ó. Fala assim, ó. Porque estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, Jesus. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, a primeira coisa, se, sendo inimigos, o Senhor não derramou toda a ira dele em nós, aliás, que nem em Elias Deus derramou a ira nem sobre Acabe, nem sobre os profetas de Baal, nem sobre ninguém. Ele derramou sobre o sacrifício que foi feito, ou seja, a figura de Jesus. Mostrando que a ira dele não era para destruir o homem, mas acabar com o pecado. A ira dele era contra o pecado, e não contra o homem em si. Porque senão ele teria mandado fogo, que nem Pedro falou. Jesus, o senhor quer que a gente ore para o senhor mandar fogo? Aliás, que acho que não foi Pedro, né? Foi Filipe que falou isso, acho. Dessa vez não foi o Pedro, eu acho. Acho que dessa vez foi o Filipe que falou. Falou, o senhor quer que eu peça para mandar fogo para esse povo aqui? Foi, quem sabe? Alguém abriu? Foi João e Tiago, Renata. Foi Tiago? Tiago e João. João. Então, tá vendo só? E o João é a graça, hein? Pois é. E daí ele fala assim, você quer que eu peça para mandar fogo? Mas Jesus não veio para consumir o homem.
Ele não veio para matar o homem. Ele veio para mostrar que quem estava condenado era o pecado. E esse pecado foi condenado em Cristo. Então, ele fala assim, muito mais agora o Senhor nos livrará da ira. Então, eu quero dizer para os irmãos aqui, independente da opinião de vocês, que eu, em nome de Jesus, não vou passar pela tribulação, porque a tribulação é só a ira de Deus. É cálice, é espada, é não sei o quê. Se o Senhor já me livrou quando eu era inimiga, ele diz aqui que eu não vou passar pela ira, pois eu creio que eu vou embora antes. E que nem a minha descendência também não vai ficar aqui na terra para passar por essa ira. Eu sou a favor que eu vou embora antes. E isso me confirma, eu continuo cada vez mais firme dizendo que não é para mim esse tempo. Os irmãos podem discordar, eu vou permanecer desse jeito. E tem mais. Daí ele fala assim, deixa eu ver se eu acho aqui, porque tem vários muito mais aqui. É que eu não grifei dessa vez. Aqui, já achei, ó. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, então agora estamos falando da morte, muito mais que recebe a abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida, agora. Não é depois, é agora. Reinarão em vida. Reinar diz respeito a rei. Vocês já viram algum rei com falta de alguma coisa? O rei, na verdade, ele tem para dar, certo? Não é isso? Porque ele governa o reino. Então, tudo que o reino precisa, ele só pode receber, se o rei der. E o Senhor diz aqui que nós vamos reinar em vida, por causa de Jesus Cristo. Então, hoje, nós reinamos. Então, toda essa restituição, ela não é proposta para depois, né? Eu já ouvi muitas vezes a pessoa falar que, por exemplo, sofre... Vou dar um exemplo. Uma pessoa sofreu de asma a vida inteira. Não, fica tranquila, porque lá no céu você não vai ter asma. Não, reinado em vida. É agora. É para a pessoa se livrar da asma já. A restituição da saúde, de todo o fôlego de vida dela é agora. Não é lá para depois. E essa restituição, quando o Senhor falou comigo, o Senhor disse assim, o homem, muitas vezes, ele não sabe nem o que ele perdeu. Os homens que estão no mundo, eles não sabem que eles não estão vivos. Que eles estão mortos nos heridos e pecados. Eles não sabem que a restituição da vida deles já foi paga. O mendigo não sabe que tem para ele viver uma porção bendita que ele não precisa pedir para ninguém. E Deus tem tudo para ele para tirar desse lugar. Só as pessoas que viveram lá, quando foram resgatadas, é que podem dizer que elas tinham tudo para ter, mas elas não sabiam. Por quê? Porque elas foram enganadas. Elas estavam debaixo do pecado e elas nem sabiam que elas estavam mortas ali. Quantas pessoas são ricas, abastadas, e elas não sabem que elas não têm vida? Porque não existe vida sem Jesus. O Senhor fala assim, sem mim nada podeis fazer. Se a gente não pode fazer nada sem ele, a gente também não é nada sem ele. Então, tudo que diz respeito a nós está em Cristo, e em Cristo há restituição. A graça nos restitui. O Senhor tem prazer de nos restituir. Então, se tem alguma coisa dentro do nosso coração que a gente pensa assim, eu só vou ser restituída quando eu estiver lá no céu, não. O Senhor fala para nós reinarmos em vida. O reino é para já. O reino do Senhor já foi nos dado em Cristo. Ele já é um presente de verdade hoje. Não é para o futuro. Ele é hoje. Então, tem alguma coisa que você teve medo de pedir para o Senhor restituir? Então, a partir de hoje, não é mais para você ter medo. Não é para cantar a música daquele jeito também, não. Mandando Deus restituir de volta aquilo que é meu, né? Mas é no sentido de entender que o prazer da restituição está no nosso Pai. Ele tem prazer. E muitas vezes a gente, não sabendo disso, a gente não ora.
Nós não pedimos. Nós damos as coisas por perdida, por passado do tempo, porque acha que não pertence mais a nós viver aquilo. Mas a palavra fala, Isaías 42, ele fala assim, ninguém pede, restitui. Então, que nós possamos, assim, ter no nosso coração que a restituição é do coração de Deus. E como nós vimos nos dois exemplos, ela vai muito mais além do que só uma instituição. Porque na lei, quando se restituía alguma coisa roubada, ela era aquilo que tinha sido roubado, mais 1/5, 20%. Sabe qual foi o coração de Zaqueu? Eu dou 4 vezes mais. Se eu tirei alguma coisa. Eu dou 4 vezes mais. Então, em Cristo, a restituição, ela vai muito mais além do que uma lei pode impor. Além do que, ela não é uma coisa feita por obrigação, mas ela é feita por prazer, porque nós sabemos de quem nós recebemos. E aquele que nos deu tudo, pode nos usar para abençoar outra vida. E do outro lado, é ele quem deseja nos restituir. Amém? Eu espero que tenha sido uma bênção, porque na minha vida foi uma bênção muito grande essa palavra. Foi, assim, uma semana, assim, que, assim, eu me deliciei com as descobertas de como o Senhor tem prazer em nos dar além. Porque ele já deu tudo em Cristo. Mas ele fala assim, ó, pode pedir, restitui. Eu tenho prazer de restituir, né? E nós não vamos fazer isso como impondo para Deus, né? Porque nós sabemos quem nós somos em Cristo, e nós sabemos que tudo vem dele. E esse nosso Jesus, ele é maravilhoso. Amém?